Olá, sejam todos bem-vindos à nossa assistência espiritual. Antes de iniciarmos a nossa preparação, eu vou fazer um pedido. Todos vocês que gostaram da nossa apresentação, que gostam da nossa apresentação, deixe o like ali no nosso canal, porque assim a- essa nossa assistência ela acaba aparecendo em mais lugares e beneficia mais pessoas, tá bom? Então, vamos fazendo a nossa oração, nos ligando com essa equipe espiritual responsável por essa assistência. Nós abrimos o nosso coração nesse instante a Jesus e te pedimos, Mestre querido, que hoje nós possamos receber o teu auxílio. Nós que somos tão necessitados do teu amor, da tua luz. Nós que às vezes nos deixamos levar pelas nossas tristezas, angústias, que possamos nos lembrar da tua promessa. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, que nós possamos aprender a encontrar o alívio da nossa dor, na Sua palavra, na Sua presença, no Seu amor, e que isso possa nos restabelecer, nos fortalecer. Que o estudo de hoje, Jesus, acalente em nossa alma a esperança, a vontade de melhorar e a certeza de que nós conseguimos, porque o Senhor está ao nosso lado. Nós também te pedimos, Jesus, que derrame as suas bênçãos sobre a nossa companheira Florinda, que hoje estará aqui conosco, trazendo as reflexões dos teus ensinamentos. E assim, Jesus, que em teu nome nós possamos agradecer a Deus, o nosso Pai, pela vida e rogarmos a esse Pai de amor e de misericórdia que envolva cada um de nós em vibrações de sustentação, de coragem e de bom ânimo. E assim nós iniciamos o encontro com o teu Evangelho, Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Olá, que bom estar de volta aqui para estudarmos juntos assuntos tão importantes para a nossa melhoria interior, para a nossa melhoria espiritual. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é nosso conhecido. Todos nós passamos por essa dificuldade, que é a maledicência. Então, a maledicência é aquele ato que nós fazemos quando falamos mal do outro. Então, na Bíblia, no Evangelho, tem diversas passagens, né? Porque esse problema, desde que o mundo é mundo, faz parte da natureza do homem, do ser humano, né? Nós temos na carta de Tiago, 2 capítulos ele vai falar sobre o veneno da língua. Ele fala que a língua é um mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aí, mais para baixo, ele fala: não falem mal uns dos outros. Na epístola de Pedro também, nós vamos achar também para ele pedindo para a gente se livrar de toda a maldade, todo o engano, de toda a inveja, de toda a maledicência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, nós temos também uma abordagem que os espíritos e Kardec fizeram sobre a maledicência. Então, nesse tema ele pode ser assim abordado de diversas formas, diversas perspectivas. Pode ser no aspecto moral, pode ser na ética, mas nós vamos abordar na parte espiritual, da espiritualidade, porque é um comportamento negativo que nós temos. E todo comportamento negativo que nós apresentamos, ele vai trazer um efeito, né? Vai ter consequências, assim como o comportamento positivo também. Então, o negativo vai trazer consequências negativas,
tanto para quem pratica o ato de falar mal dos outros, quanto para quem é alvo dessa calúnia, dessa maledicência. E lembrando sempre que a maledicência não é somente falar mal dos outros, é quando nós também difamamos alguém, quando nós exageramos, às vezes, os defeitos do outro, e quando nós fazemos fofocas, quando nós levantamos calúnias, críticas destrutivas, tudo isso é maledicência. E é o oitavo mandamento da lei de Deus que nós estamos contrariando, não levantar falso testemunho. Então, se nós quisermos uma saúde equilibrada, uma harmonia espiritual, nós não podemos contrariar nenhuma das leis divinas. E uma delas é essa, né? Não levantar falso testemunho, não ser hipócrita, não falar mal do outro, não exagerar, não ser indulgente. E quais são as consequências espirituais que nós temos quando nós praticamos esse ato tão negativo para nós, né? Gera ao nosso redor uma perturbação isso. Porque todas as nossas ações, elas têm repercussões no plano espiritual. Que essas emanações mentais que nós temos, da nossa fala, do nosso pensamento desequilibrado, vão gerar vibrações negativas. E afeta todos nós. Quem está emitindo, quem está recebendo, e afeta também as demais pessoas do ambiente, porque nós estamos imersos nesse ambiente, né? Estamos ligados uns aos outros. E falar mal dos outros não é simplesmente um ato que nós falamos e deixamos para lá e não vai acontecer nada. Não. Vai gerar muito conflito, né? Às vezes até dentro de casa. Nós falamos mal uns dos outros, irmãos, pais, parentes, sogras, tios. E aquela coisa mais triste que nós fazemos, né, de violência, de comunicação violenta com a criança, é quando nós falamos para a criança mal do pai dela ou vice-versa, ou o pai fala mal da mãe. Isso gera um conflito dentro da criança, né? Ela não entende ainda que ela gosta igual dos dois. E como a gente vê isso, né? Mas esse ato de falar mal dos outros prejudica o nosso relacionamento, porque vai criando desconfiança, ressentimento, mágoa. E aí a gente tem que parar para pensar por que que nós fazemos isso. Porque isso nos dá, às vezes, prazer. E hoje tão comum, né, com as fake news, que a gente espalha as notícias sem nem saber se é verdade ou não, já divulga lá, já passa a fofoca para frente. E às vezes, ou quase sempre, é uma inverdade que nós estamos propagando, né? Então vamos fazer uma autoanálise conosco mesmo, para que a gente aprenda a se conhecer um pouquinho mais sobre essa nossa tendência negativa, a maledicência, a fofoca, porque isso vai fazer com que nós identifiquemos dentro de nós também sentimentos, emoções que precisam ser trabalhadas, como as nossas insatisfações pessoais, que às vezes a gente, para aliviar aquela sensação ruim, você acaba projetando em outras pessoas a insegurança, a insatisfação, a inveja. Tudo isso vai gerando falas violentas, negativas mesmo, em cima de outras pessoas. São esses principais motivos que nos levam a criticar as outras pessoas. Né, e às vezes a gente fala assim, o que você critica, e é uma verdade isso, o que você critica no outro é aquilo que te incomoda. Porque senão, se você está reparando no outro, é porque está te incomodando. Então, nós projetamos as nossas inseguranças, as nossas frustrações em cima das outras pessoas. E quando, às vezes, atos corriqueiros, até um jeito de vestir, um sapato, sei lá, um penteado, uma fala que a pessoa fez, a gente já vai logo julgando, né? E vai criticando e exagerando nessa, nesse julgamento que nós nem deveríamos fazer, porque não julgar nunca ninguém, né? Nós não temos atributos morais para julgar ninguém. Nem Jesus, que foi o espírito mais evoluído que esteve entre nós, julgou. Ele tem uma fala que todo mundo conhece, né? Aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra, né? Quando
houve o episódio da tentativa de apedrejamento da mulher que havia errado, né? E para a gente superar, então, todas essas mazelas que nós temos, ao invés de nós falarmos mal dos outros, vamos cultivar dentro de nós o perdão, que às vezes a pessoa vem e nos ofende e a gente não consegue perdoar. Então, o que que a gente faz? Logo vai passar uma pessoa e nós já vamos falar mal daquela pessoa, um parente, às vezes dentro da família mesmo. Olha o que ele me fez. Exagera até no acontecimento, no episódio, gerando também mágoas entre todas as pessoas ali, né? Da mesma família, porque ninguém, mãe nenhuma gosta que um filho brigue com outro, nada disso, né? Então, cultivar sempre o perdão, a compreensão, a indulgência, reconhecer as dificuldades dos outros, porque nós também temos as nossas dificuldades. E se nós quisermos realmente transformar essa atitude negativa, requer um esforço para que nós enxerguemos uma oportunidade de crescimento espiritual dentro dessa mudança de atitudes. E Jesus, então, já trouxe uma fórmula, que é o orar e vigiar, né? Quando nós prestamos atenção nos nossos pensamentos, a vigilância dos pensamentos, a vigilância das palavras, cuidado com o que nós vamos dizer. Essa prática de vigiar os pensamentos é você estar concentrado o tempo inteiro nos seus atos, não fazendo nada mecanicamente ali, sem prestar atenção no que está fazendo no comportamento. Não é tudo que vem na nossa cabeça que nós podemos passar para frente, falar. E às vezes nós ofendemos as pessoas gratuitamente. Às vezes um serviço que não saiu direito ali, a gente já emite aquela opinião cruel, ácida em cima da pessoa, e nem precisaria nada disso, bastaria uma correção educada, com carinho, com suavidade, sem agressividade, né? Então, a prática da vigilância das palavras, do pensamento, ela é fundamental para o nosso equilíbrio espiritual, o vigiar constantemente. E quando nós escolhemos fazer o silêncio, que o silêncio é precioso, diante das falhas alheias, nós vamos contribuir para um ambiente mais harmonioso dentro de casa, dentro do trabalho. Não precisa falar tudo que vem à mente. Às vezes a gente repara em alguma atitude deselegante da pessoa ou agressiva e a gente já vai comentar aquilo, já vai falar, às vezes falando até para a pessoa. Não, silencia. Não há, se não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar quieto. Porque quando nós adotamos o silêncio ao invés da maledicência, nós estamos praticando a caridade. E todos nós aprendemos no Evangelho, na doutrina espírita, a importância da caridade em todas as suas formas. Não é somente a caridade material da ajuda financeira com alimentos e tal, é a caridade também moral, de você ser acolhedor, de você ser empático com a pessoa, de ser discreto, silenciar quando não precisa falar. Nós podemos ensinar as pessoas, quando elas estão erradas, de um jeito até no silêncio, pelas nossas próprias atitudes. E também, se tiver oportunidade, faça com palavras de encorajamento, de apoio, tentando ensinar, principalmente se forem as crianças mesmo, né? Porque a criança ela é bem concreta ali, né? Não pode falar metaforicamente que ela não vai entender. Então, é a palavra certa ali, falada com carinho, sem agredir. Já, você não sabe fazer isso, você é incompetente. Não, ensina do jeito certo para fazer, com atenção, sem violência, né? Comunicação não violenta. Então, a maledicência vai ser sempre aquela questão que vai ter sempre a nossa atenção para que a gente não erre, porque nós somos falhos também, né? Não é? A gente não está 24 horas por dia na vigilância, no equilíbrio, deveríamos, mas ainda não conseguimos, né? Sempre refletir sobre tudo que nós estamos fazendo. E se nós percebermos que fomos agressivos ou
cruéis às vezes com a pessoa, não tem nada de errado a gente ir lá e pedir desculpas. Olha, desculpa, eu exagerei, eu estava num momento ruim, me perdoa por ter sido tão agressiva, tal. Já é um primeiro passo. Um segundo passo é você conseguir se controlar, conseguir silenciar a agressividade, a impulsividade, aquele bateu, levou, não leva desaforo para casa. Não. Vamos aprender a controlar os nossos impulsos. Porque se nós todos queremos um mundo mais com amor, com mais respeito, teremos que fazer isso a partir das nossas atitudes. Então, evitar a maledicência, ele é um grande desafio que requer estar consciente consigo das suas atitudes, das suas palavras e esse esforço contínuo. Então, para a gente fazer tudo isso, nós temos que estar sempre no autoconhecimento, na reflexão, na autoanálise, perguntar para si mesmo por que que nós sentimos tanta necessidade, às vezes, de falar sobre as outras pessoas, de buscar uma validação para os nossos atos, para os nossos pensamentos, e às vezes nós criticamos indevidamente as pessoas. Aprender a se colocar no lugar do outro, antes de criticar ou falar mal, vamos tentar entender a situação da outra pessoa. Será que se nós estivéssemos no lugar dessa pessoa, na mesma situação, nós agiríamos diferentes? Com certeza não, né? Às vezes até pior. Mas essa empatia, ela tem que estar sempre presente nas nossas atitudes, porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente reconhece as nossas próprias imperfeições também. É o espelho, né? A gente se vê também. Puxa, eu no lugar dessa pessoa, será que eu seria também tão agressiva quanto ela? E vai, não precisa ser só em situações do nosso relacionamento, às vezes críticas que a gente faz, do sistema de saúde, do trânsito, da condução, do governo, é de tudo. Nós criticamos tudo, falamos mal. A maledicência não é somente a fofoca, ou então você falar mal de uma pessoa. Essa estranha mania que nós temos de criticar tudo. Tudo está errado, o tempo está ruim, critica isso, critica aquilo. Se chove, está ruim, se faz sol, está ruim, calor, frio. Olha os memes todos aí, tá muito frio, muito calor. Comida, coisas até corriqueiras, né? Coisas bobas, né? Celeuma de uva passa, celeuma de não sei o quê, celeuma. Olha o desgaste energético que nós temos quando nós nos ligamos nesses assuntos tão desnecessários para a nossa vida. Vamos canalizar as nossas energias para as coisas que realmente valem a pena. Não é ser omisso diante de um sistema, de alguma coisa. Nós podemos e devemos colaborar para que as coisas melhorem, mas fazer coisas que realmente sejam eficientes, não criticar simplesmente sem apresentar soluções. Aí é fácil, né? Ninguém sabe a solução, todo mundo critica e ninguém faz nada para mudar. Em oposição a tudo isso, essa mania que nós temos de criticar tudo, desenvolver o hábito de falar bem, no bem e bem das coisas também. Foque nas qualidades das coisas. Tá tudo ruim, tá tudo. O tempo tá muito calor? Que bom. Vai dar para secar roupa, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo. Tá chovendo? Que bom que está chovendo. Focar sempre nas qualidades das coisas boas. Em vez de destacar os defeitos das pessoas, vamos ressaltar as qualidades das pessoas. Puxa, você foi tão disciplinado, tal. Da outra vez você vai conseguir um resultado melhor. Não precisa criticar a pessoa porque não conseguiu um trabalho, porque não conseguiu uma nota, porque, principalmente com as crianças, não precisa. Destaca a parte boa. Olha, você estudou, você se esforçou, eu percebi. Lógico que a educação compete aos pais fazer. Se nós percebermos que tem alguma coisa errada, vamos corrigir sim, concretamente. Olha, você errou aqui, aqui, e aqui. Mas é o jeito com que nós abordamos o assunto. Porque tudo isso vai melhorando o nosso ambiente familiar.
o ambiente espiritual da nossa casa, o ambiente espiritual do nosso trabalho, vai transformando também as nossas próprias ideias, nossas próprias perspectivas diante de assuntos tão delicados, né, que nós temos. Evitar também conversas tóxicas. É a pior coisa que nós fazemos para nos desequilibrar. Alguém falando ao nosso lado, uma cena desagradável, uma cena de crime, ou então um mau comportamento da pessoa, de uma pessoa, pode ser nossa conhecida ou não, às vezes uma personalidade aí do mundo, tal. Vamos nos afastar disso. Afasta-se de fofocas, de maledicência, de diz que me diz que, de coisas desnecessárias para a nossa vida. Se você perceber, se nós percebemos que tem uma conversa que está caminhando para maledicência, compete a cada um de nós nos protegermos dos efeitos malignos disso, né? Mudando de assunto. Ou então, se nós percebermos que o assunto vai continuar ali, porque a roda de conversa está ali, são outras pessoas também, todo mundo está insistindo em falar aquilo, vamos sair educadamente da conversa, é, passar a falar com outras pessoas. O recurso do celular também é ótimo, né? Acaba atendendo aí uma ligação, então falando alguma coisa no celular. Cercar-se de pessoas que valorizem esse respeito mútuo, que valorizem a boa educação, porque isso não é nem espiritualidade, é boas maneiras mesmo, né? Porque essa positividade que você vai criando ao seu redor vai favorecer um ambiente espiritual saudável para todos nós. Nós não podemos viver dentro de um ambiente tóxico de energias negativas. Isso vai contaminando o nosso espírito, vai baixando o nosso padrão vibratório, a gente vai se sintonizando com as entidades que gostam disso, né? Com as mentes que gostam disso. Mentes encarnadas e mentes desencarnadas, que são afins dessas conversas fúteis, né? E o silêncio, então, construtivo. Esse sim, nós temos que aprender a cultivar isso, a construir ao nosso redor o silêncio construtivo, porque de nada adianta você criticar alguma coisa que você não vai conseguir consertar naquela hora, ou então modificar, às vezes, uma atitude deselegante de uma pessoa, para que nós vamos reforçar ainda mais aquilo? Até uma gafe que a pessoa comete e tal, diz aí os manuais de boas maneiras, de boa educação, que quanto mais discreto você for, fingir que não viu, é, não tem nada que comentar com outras pessoas, determinado defeito da pessoa, ou deselegância da pessoa, ou um jeito de vestir, um jeito de pentear, um traje. Eu vejo muito isso, né? As pessoas comentam mesmo cruelmente, né? E é uma questão, às vezes, até de opinião. O que é bonito para mim, às vezes, não é bonito para o outro. Então, silenciar em vez de criticar. Quando não tiver nada de bom para falar, de positivo, é melhor permanecer em silêncio, porque isso vai fazer com que nós nos envolvamos nessas vibrações negativas, nessas vibrações de baixa qualidade, que vai consumir a nossa energia, e vai cercar de fluidos negativos, companhias espirituais desagradáveis. Então vamos treinar a nossa mente. Tudo é treino nessa vida, né? Nós temos esses comportamentos tóxicos há muitos anos, há diversas encarnações. A maledicência, desde que o mundo é mundo, está aí nos evangelhos ali, falso testemunho. Na época de Moisés, quando ele fez a Tábua das Leis, ele colocou esse mandamento aí, né? Por inspiração divina, não levantar falso testemunho. Então sempre houve isso, né? Então nós temos que trocar esse comportamento negativo por um comportamento positivo. Como é que nós fazemos isso? Treinando a nossa mente. Em primeiro lugar, aprender a agradecer tudo. Trânsito ruim, trânsito bom, chuva, não chuva, frio, calor, comida variada, comida rotineira. Vamos agradecer tudo. Sempre a gratidão. Focar nas coisas boas da vida.
quando nós estamos satisfeitos, alegres, focando nas coisas boas da vida, a nossa abaixa aquela tendência da insatisfação, né, das frustrações, e a nossa tendência de criticar os outros vai diminuindo. Então, tudo é um treino. Aprender a cuidar de nós mesmos, né? Porque isso é um treino que nós fazemos. Nós estamos cuidando da nossa mente, do nosso bem-estar. Porque por mais que a gente ache que isso não vai trazer malefícios, com certeza vai trazer sim. Quando nós cultivamos uma mente positiva, uns pensamentos bons, cada dia mais essa tendência de falar negativamente, de criticar, de ser ácido, né, com o comportamento, com a fala dos outros, vai diminuindo mesmo, né? E cada vez mais nós vamos elevando, então, a nossa transformação moral. Nós vamos nos conhecendo melhor, fazendo o que a gente chama de transformação moral, reforma íntima, desse o nome que quiser dar, é o autoconhecimento. Vamos entender também as nossas fraquezas, porque nós somos iguais às pessoas que nós criticamos, e às vezes até piores, né? Só que muitas vezes nós não reconhecemos isso. Quando nós temos a humildade de reconhecer as nossas fraquezas, as nossas más tendências, já é um passo que nós estamos dando, né? Jesus fala isso naquela frase que ele disse, né? Eu vim para os que estão doentes, não para os que estão sadios. Quem está sadio não está precisando de modificar nada, nem de aprender, né? Nós vamos aprendendo sempre, mas o evangelho, a prática da caridade, da benevolência, da indulgência, vai fortalecendo a nossa mente. Então, a nossa mente doentia, insegura, frustrada, ansiosa, é, triste, né? Porque isso é uma tristeza que nós carregamos, né? Então, sempre criticando, sempre falando mal, não está satisfeito com nada, tudo está ruim. Vai num passeio, nós estragamos, quantos passeios nós estragamos em família, alguma coisa, pelas nossas atitudes, porque a gente estava infeliz por alguma coisa, nós não reconhecemos essa nossa fraqueza, não tivemos consciência de saber lidar com essa dor, com essa coisa, e acaba projetando nas outras pessoas, julgando, condenando, criticando, e acaba estragando uma viagem bonita que deveria ser que seja até um jantar, alguma coisa assim, né? Isso é muito comum em família, né? Quantos natais, quantos comemorações de Páscoa acabam em discussões e brigas porque a gente acaba criticando porque o prato que o outro trouxe não era aquele, não sei o quê, botando defeito em tudo. Silêncio. Curtir o momento, desfrutar de ser feliz. Nós temos esse direito de alegria. Saber pelo nosso autoconhecimento que nós somos limitados, sim, nós temos fraquezas, temos inseguranças, temos frustrações, faz parte do processo evolutivo de todos os espíritos. Então, é lidar com isso de uma forma saudável, trabalhar essas inseguranças cada vez mais, procurar aprender, porque aí vai reduzindo aquela necessidade que nós temos de criticar as outras pessoas, ser exemplo para as pessoas. Né? Nós aprendemos tanto sobre evangelho, tanto sobre espiritualidade, e a gente não põe nada em prática disso, só sabemos na teoria. Então, seja exemplo para as pessoas em atitudes, de cortar uma conversa negativa, de cortar uma maledicência, seja apoio para as pessoas, porque nós influenciamos todo mundo ao nosso redor. Então, que nós criemos não um círculo vicioso de fofocas, de maledicência, mas um círculo virtuoso de encorajamento, de respeito, de positividade, né? Com as virtudes, não pregando nada, nem convertendo ninguém, nas nossas atitudes, atitudes de paz, de comunicação saudável, não violenta. Então, pratiquemos o perdão. Se recebemos uma ofensa, não precisa sair falando mal da pessoa que fez isso, fez aquilo. Não, liberte-se desse ressentimento. Se alguém nos feriu,
Vamos trabalhar isso dentro de nós para perdoar, liberar esses sentimentos negativos, em vez de falar mal dessa pessoa. O perdão, né? A gente ouve sempre essa frase, é libertador, tanto para quem perdoa, quanto para quem é perdoado. E aplicar no nosso dia a dia mesmo, né? Tudo isso que nós aprendemos aqui, né? Nos cercar de amigos espirituais elevados. Olha as atitudes que eles têm para conosco. A gente deve imitar isso também, né? A importância do amor, do respeito. Os mentores, eles jamais nos criticam. Jamais. Eles podem não concordar, podem esclarecer, mas sem fazer uma crítica ácida, pejorativa, maldosa. Vamos aprender com os mentores, como eles agem para exemplificar uma situação que não está boa nas mensagens que nós recebemos. Eles fazem isso de uma forma respeitosa, positiva, não violenta. Eles sim poderiam dar um seminário aí sobre comunicação não violenta, porque eles fazem exatamente o jeito correto, ensinar com amor e com o exemplo deles também, não é? Então, que possamos incorporar todos esses princípios na nossa vida diária, pode ajudar muito a evitar a maledicência, silenciar, silêncio precioso no momento de conflito. E assim a gente vai aprendendo também a desenvolver uma comunicação de respeito e positividade sempre. Que Jesus nos oriente e nos inspire nessa trajetória. Muita paz a todos. Obrigada. E assim, meus queridos, com essas palavras tão importantes para a construção da nossa paz interior, nós vamos mantendo a nossa ligação com essa equipe espiritual e agora vamos doando um pouquinho de nós antes de recebermos do plano espiritual essas energias de sustentação. Então, convido a todos a vibrarmos, e vibrar é nós desejarmos, é transmitirmos através da força do nosso pensamento o nosso amor em benefício a todos os locais onde nós iremos falar. Então, assim, nós vamos agora unindo a nossa força, essa nossa capacidade de ajudar e mentalizando nesse instante aquele coração luminoso partindo do nosso coração. E vibremos assim amor, paz, união e fraternidade a toda a humanidade terrena. Que todos nós possamos aprender a respeitar o nosso próximo, a ter esse olhar de compaixão, a conseguirmos perceber essas virtudes em cada um que está ao nosso redor. Vamos vibrando saúde a todos os doentes, que eles possam receber o lenitivo para suas dores, e aqueles irmãozinhos que já passam por uma fase terminal, que tenham a resignação em seus corações e que possam, assim, nessa aceitação, terem seus corações abrandados e fortalecidos pela fé. Que todos os familiares que estão passando por situações de tristeza, porque se despediram de seus entes queridos, possam sentir o bálsamo da fé os fortalecendo, na certeza de que o amor não se separa e de que a morte é apenas momentânea. Que aqueles que retornaram à pátria espiritual sejam acolhidos pela espiritualidade amiga e possam continuar a sua jornada de aprendizado. Vibremos por todos nós, para que possamos continuar firmes no aprendizado dos ensinamentos de Jesus, que possamos ter a coragem, a força de praticarmos, de vivenciarmos tudo isso que nós estamos buscando, para que possamos ser pessoas melhores, mais felizes. Vibremos calmia, aqueles corações desesperados, sem esperança, para que essas pessoas que estão tão tristes e angustiadas a ponto de quererem acabar com a sua própria vida, recebam a nossa vibração de coragem, de esperança, de bom ânimo, de força, para que elas possam encontrar mãos amigas que as ajudem a superar, a passar por essa fase difícil,
que todos nós possamos ter esperança em nosso coração e possamos buscar em Jesus a força que precisamos para conseguirmos continuar adiante. Aos jovens, às crianças, que sejam conduzidos no caminho do bem. A todos aqueles, Senhor, que têm o poder nas mãos, que utilizem com sabedoria, com ética, com justiça. Que a confraternização universal se faça presente em todos os corações, em todos os povos, para que todos possam se unir, para que as populações sejam ajudadas, para que as nações mais ricas auxiliem as mais pobres, e assim possamos ter atitudes humanitárias, atitudes justas e de auxílio mútuo. E assim, Jesus, nós te pedimos pelos nossos casos particulares, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, que a tua luz, Mestre amado, esteja nos envolvendo, nos trazendo tudo aquilo que nós necessitamos para nossa harmonia, entendimento e paz. E nesse instante, as equipes espirituais responsáveis pelo passe se aproximam de nós, já derramando sobre a água que nós deixamos aqui os fluidos benéficos, transformando essa água naquele líquido repleto de saúde, de fortalecimento, e que cada um de nós, nesse instante, com seus corações abertos, possam receber essa transmissão de energias que estão sendo derramadas. Desde o alto da nossa cabeça, nós vamos sentindo que essas luzes vão escorrendo, passando por nossos ombros, braços, pernas e pés. Essas energias têm a capacidade de nos reabilitar, de regenerar células em desequilíbrio, de transformar células doentes em células saudáveis, indo até aqueles locais onde estiver maior fragilidade, recompondo toda essa região. E assim todo o nosso corpo físico vai sendo tonificado e fortalecido pelos fluidos salutares. O nosso corpo espiritual também vai sendo beneficiado por esses fluidos de saúde. E os nossos pensamentos também vão sendo iluminados para que sejamos positivos. A nossa mente vai se fortalecendo no bem, se fortalecendo na alegria, e assim cada um de nós, em todo o seu ser, que é formado de mente, corpo e perispírito, vai realizando assim toda a harmonia necessária para o seu bem-estar. Jesus querido, nós te agradecemos toda a ajuda que estamos recebendo nesse instante. Agradecemos o amparo, o carinho dessa equipe espiritual que está aqui em nosso lar ou no leito de hospital, enfim, onde nós estejamos. Eles estão aqui nos transmitindo essas energias de saúde, de coragem, de bom ânimo. Que possamos, Mestre Jesus, ficarmos envoltos nessas vibrações amorosas, utilizando essas energias, mantendo essas energias com os nossos pensamentos positivos, com a nossa oração, e que possamos assim nos despedirmos na certeza de que estamos amparados por Jesus, de que Deus, o nosso Pai, está assim, atento às nossas necessidades, nos oferecendo diariamente oportunidade de recomeçarmos, colocando em nosso caminho pessoas dispostas a nos ajudar. Que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para sermos beneficiados. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dessa espiritualidade amiga, nós agradecemos e encerramos o encontro com o Evangelho de hoje. Graças a Deus, fiquem em paz. Que assim seja.